Olha aí, pessoal, fogo no parquinho. Uma briga aqui bem legal, bem divertida de ver entre o Congresso Nacional e o Poder Judiciário, né? De forma mais específica, o STF, Legislativo contra Judiciário nessa história, por conta de quê? Por conta de grana, é claro, de orçamento. Você certamente viu que o Flávio Dino deu uma decisão ali, obviamente, favorável ao governo para segurar as emendas impositivas, né, aquelas que o governo é obrigado a repassar lá aos congressistas, né, falando que o Congresso Nacional tem que dar transparência para isso e tudo mais. Obviamente, os congressistas, os parlamentares ficaram pistolas com essa história aí, e agora, né, o Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, convocou uma sessão que já deu certo aqui, parece, inclusive, né, para que seja feita aqui uma medida provisória, né, uma rejeição a uma medida provisória seja aprovada lá na Câmara dos Deputados, algo que vai dar aqui o quê? 1,3, algo que daria, né? 1,3 bilhões de reais ao Poder Judiciário. Ou seja, o STF tirou grana do Congresso Nacional, o Congresso vai tirar a grana do STF também. Tá muito engraçado essa briguinha acontecendo entre os poderes, né? E eu só tenho uma coisa a dizer, tanto para o Flávio Dino quanto para o Arthur Lira, né? Briguem, desgraçados, briguem! Mas vamos conversar sobre esse tema aqui. Só que antes, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o Flávio Dino fez aquela decisão lá, né? De fato, é uma decisão liminar, suspendendo a execução de todas as emendas impositivas, né? Para que sejam adotadas novas medidas de transparência e tudo mais, né? Então, o pessoal aqui, eles fizeram, né, pedidos ao STF de maneira formal, tanto aqui o Arthur Lira quanto o Pacheco, né, junto com partidos e tudo mais, fizeram ali ações, né, pedidos ao STF para que isso aí seja suspendido, para que seja derrubada a liminar de forma geral aí e tudo mais, né, porque, de acordo com o que os congressistas afirmaram, né, a decisão do Flávio Dino causa danos irreparáveis à economia pública, à saúde, à segurança e à própria ordem jurídica, né? Então, só obviamente a extrema esquerda que não subscreveu esse pedido aí, né? Então, de fato, o Congresso Nacional está muito mordido com a decisão do Flávio Dino aqui, com certeza, né? Porque isso aqui se sabe muito bem, que favorece o governo Lula, é claro, né? Dá uma sacaneada no Congresso também de forma geral e cria aquela dependência do Poder Executivo, que foi justamente aquilo que os congressistas não quiseram quando houve a instituição dessas emendas nos orçamentos aí e tudo mais, né? O Arthur Lira reclamou com o Barroso, né? A respeito desse tema aí, parece que tiveram essa conversa aí, conversaram ontem à noite, né, o Arthur Lira com o Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do STF, né, e ele falou o seguinte, reclamou do que o Flávio Dino fez e, na verdade, né, avisou que o Poder Legislativo entraria aí com um recurso pedindo a suspensão dessa liminar aí, coisa que aconteceu de fato, né, já foi protocolado para que o STF veja isso de forma geral aqui, né. Então, de acordo com aliados, né, aqueles interlocutores, fontes anônimas, o Arthur Lira aqui fez questão de alertar, né, a esse respeito, porque a ideia por trás aqui seria não ter aquele impacto, né, do que aconteceu com o Dino. Eles não querem fazer isso com o STF no primeiro momento, né, pegar todo mundo de surpresa aqui, sem que o pessoal tenha uma preparação de forma geral, né? E aí parece que o Barroso disse que isso seria analisado na sexta-feira, essa possível ação que foi protocolada de fato, né? Tô gravando isso aqui na quinta, na sexta-feira, dia que esse vídeo provavelmente vai ao ar, é quando essa história vai ser averiguada de fato aqui, né? E um passo a mais dado pelos parlamentares a partir daí
é a derrubada aqui de uma possível rejeição de uma medida provisória feita pela Comissão Mista de Orçamento, aqui, aliás, feita pelo governo, mas já avaliada pela Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, que é uma MP que liberaria 1,3 bilhão de reais para o Poder Judiciário e também aqui o Conselho Nacional do Ministério Público, né? Então, para o STF diretamente iriam mais 6 milhões de reais, fora que 800 milhões para a Justiça do Trabalho, 435 para a Justiça Federal aí e tudo mais, né? Então, essa história aqui da rejeição da MP seria um recado para o STF, né? Porque, olha só, a gente está aqui com o orçamento de vocês também, vocês bloquearam o nosso, a gente vai bloquear o de vocês aqui e prejudicar toda a cadeia da justiça que queria uma grana extra, né? Isso aqui é um valor extra, né? Um acréscimo de valores, um crédito extraordinário aqui para recompor o orçamento desses órgãos. De onde vai vir essa grana, eu não sei porque eu não li essa MP aí, né? Então, os deputados aqui ficaram mordidos com essa história aí do STF. Tem uma briga deles também com o Senado Federal, né? Porque a Câmara, falei isso aqui no canal também, aprovou a segunda parte da reforma tributária, né? E aprovaram o texto geral, agora iriam votar os destaques, né? Isso aconteceria ontem. Só que, na verdade, o que acontece? Houve um movimento contrário a isso lá no Senado Federal, dando uma segurada naquele primeiro texto aprovado pela Câmara dos Deputados. Aprovaram a toque de caixa lá, diga-se de passagem, e o Senado quer a retirada da urgência desse pedido para não ter que votar até meados de setembro, para ter mais tempo, que provavelmente vai arrastar esse debate até outubro, novembro, quiçá ano que vem, né? Então, os deputados ficaram mordidos com essa ação do Senado Federal, inclusive porque parece aqui que o governo federal aceitou esse posicionamento do Senado, vai retirar a urgência mesmo aqui. Então, eles desistiram de votar os destaques da segunda parte aqui da reforma, né? Isso estava previsto para acontecer ontem e não aconteceu hoje. Vai ficar na geladeira por enquanto, pelo menos por alguns dias, até que a situação toda aqui se esfrie, se organize de alguma forma, né? Mas é sempre bom ver os poderes brigando, tá? Isso aí é importante frisar, porque quando esse pessoal tá muito organizadinho, quando eles estão muito amiguinhos, estão muito juntinhos, é porque eles estão enfiando a mão mais fundo no nosso bolso. Quando eles começam a brigar por poder entre si, isso é sinal de que eles vão deixar a população um pouco mais em paz. Olha aí, o exemplo que eu acabei de citar da reforma tributária é exatamente isso. Esse pessoal aqui está batendo cabeça, Câmara dos Deputados batendo cabeça com o Senado, Congresso Nacional batendo cabeça com o STF e a reforma tributária está ficando esquecida ali no cantinho. Tomara que seja esquecida, engavetada para nunca mais ser tocada por nenhum parlamentar, né? Mas é bom quando isso acontece. O pessoal fica distraído com essa disputa mesquinha por poder e esquece de fazer leis para prejudicar a população, para restringir a nossa liberdade, para cobrar mais impostos e coisas do tipo. Aí, né? Para onde que essa história aqui do STF vai? Eu não sei, porque tudo vai depender aqui de quem autorizou o Dino a agir dessa forma, né? Vamos lá. A gente sabe, o cara é o novato do STF. O Lula estava cozinhando o Dino, não tinha muita certeza se queria ele de fato na vaga que apareceu lá para o STF. Só que depois que houve uma reuniãozinha muito camarada lá entre o próprio Lula, obviamente, com o Gilmar Mendes e o Xandão, no dia seguinte o Lula indicou o Flávio Dino, né? Então o cara tá lá no STF com algum propósito. Ele foi o primeiro a aparecer publicamente, declarar, dar um discurso defendendo o Xandão depois dos absurdos que foram divulgados pela mídia em relação ao Alexandre de Moraes, e ele que tomou essa iniciativa, essa decisão monocrática aqui de bloquear e peitar o legislativo de forma geral, aí, de forma conjunta, né? Uma coisa assim bastante surpreendente até para os parlamentares que se sentiram, acima de tudo, traídos pelo STF. Seria bom para eles aprenderem a peitar o STF também e parar de abaixar a cabeça para tudo que vem da Suprema Corte, né? Mas aqui partiram
para a questão do toma lá da cá mesmo, da sacaneada, né? Sacanearam lá os parlamentares aqui sacaneiam os Supremos Ministros, dando uma congelada nos valores aqui que foram liberados por meio dessa MP, né? Não sei se já foi rejeitado ou não, mas aqui isso foi essa derrubada da MP foi aprovada na comissão mista, conforme eu falei ali, né? Mas de qualquer forma, isso aqui indica a tendência, indica a atitude do Congresso Nacional em relação ao STF. Tudo isso aqui pode ser resolvido tranquilamente, a depender de como os outros Supremos Ministros analisarem a questão lá no plenário do STF, né? Será que vão ficar em paz ou vão manter a decisão do Flávio Dino, deixando o pessoal da Câmara dos Deputados e do Senado também um pouco mais enfesados? Tomara que tenha um pouquinho mais de briga, porque quando eles brigam, a gente acaba sendo poupado de um monte de problemas aí. Mas me diga, o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.